Desde que saí da faculdade, as contas se tornaram um fardo pesado. O dinheiro estava curto e dividir um apartamento parecia a única opção viável. Encontrei um anúncio online. Aluguel acessível, mobiliado, e o inquilino atual só exigia alguém que fosse discreto e respeitoso. Não parecia uma oferta ruim. No dia da mudança fui recebido por Hector, meu novo colega de quarto. Um homem de poucas palavras, sotaque bem marcante, um alemão talvez, e olhar sempre desconfiado. O apartamento em si era modesto, mas o quarto que me foi destinado estava pronto para uso. Uma cama de solteiro no canto, um armário velho, uma cômoda e um detalhe inesperado: dezenas de bichos de pelúcia empilhados sobre o móvel. Entre eles, um urso grande, marrom, posicionado de frente para a cama. Eles já estavam aqui quando me mudei, disse Hector, notando minha expressão assustada. O dono do apartamento gosta deles. Melhor não mexer. Não discutir. Só queria organizar minhas coisas e descansar. Naquela noite, enquanto assistia a TV, um ruído me fez pausar. Um som metálico, baixo, quase imperceptível, como o de um relógio digital reiniciando. Revirei os olhos, achei que era o prédio velho e voltei ao meu programa. Na noite seguinte ouvi de novo, mas dessa vez sem o ruído da TV para camuflar, um clique seco, mecânico. Engoli seco e passei os olhos pelo quarto. Tudo parecia no lugar. Ignorei e fui tentar dormir. O dia seguinte passou sem grandes acontecimentos. Quando cheguei do trabalho, Hector estava sentado no sofá, bebendo algo em um copo de vidro. Ele raramente falava comigo, então estranhei quando, do nada, perguntou: "Que livro você estava lendo ontem à noite?" Franzi a testa. "Como assim?" "O livro no seu quarto." Parecia interessante. Fiquei de boca aberta. Eu sempre deixava o livro guardado debaixo da cama. Como ele poderia ter visto? "Você entrou no meu quarto?" Perguntei, tentando manter a voz firme. Ele deu um gole na bebida e deu de ombros. Precisei pegar uma coisa lá. Me arrepiei. Eu não tinha trancado a porta, mas... quem faz isso? Quem simplesmente entra no quarto de alguém sem permissão? "Prefiro que não faça isso de novo", falei de um jeito grosso e firme. Ele me olhou com aquele mesmo olhar vazio e concordou lentamente. Mas algo me dizia que aquilo não significava nada. Aquela noite foi pior. O barulho voltou e agora parecia mais próximo, quase como um pequeno clique vindo do canto do quarto. Vinha da pilha de ursos. Eu me sentei na cama, olhei em volta. Ele estava lá, no mesmo lugar, mas algo parecia diferente. Era como se estivesse ligeiramente inclinado para mim, como se observasse. Algo dentro de mim gritava para eu não agir de forma impulsiva, mas eu precisava ter certeza, porque em livros de crimes isso sempre acontecia com as vítimas. Então me levantei devagar, caminhei até a cômoda e peguei o urso. Ele era macio, mas ao apertá-lo senti algo duro dentro, algo que não deveria estar ali. Meu coração disparou. Segurei o urso pelo focinho e olhei em seus olhos de vidro. Meu sangue gelou. Dentro do olho preto e brilhante havia uma pequena lente escondida. Uma câmera. O clique que eu ouvia todas as noites. Era o obturador abrindo e fechando. Me afastei tão rápido que bati na cômoda, derrubando alguns dos outros bichos de pelúcia. O silêncio no quarto parecia ensurdecedor. Então do corredor ouvi um rangido. Hector estava do lado de fora, parado, me ouvindo. Eu prendi a respiração e encarei a porta, sentindo o medo rastejar pelo meu peito. Algo me dizia que se eu não saísse dali naquela noite, talvez eu não tivesse outra chance. Meu coração batia tão forte que eu podia ouvi-lo. A sombra de Hector ainda estava do outro lado da porta, imóvel, como se estivesse esperando algo. Minha mente gritava para eu correr, mas minhas pernas pareciam presas ao chão. Eu precisava sair dali. Com movimentos lentos, peguei meu celular e disquei o número do senhorio. Minhas mãos tremiam tanto que quase deixei o aparelho cair. Após alguns toques, ele atendeu. "Preciso sair deste apartamento. Agora." O silêncio do outro lado foi perturbador. Então a resposta veio fria e desconfortável. "Eu entendo.
Você não é a primeira. O quê? Pegue suas coisas e vá. Se puder, não confronte Hector. A ligação foi encerrada antes que eu pudesse dizer mais alguma coisa. Meu instinto assumiu o controle. Peguei minha mochila e joguei dentro dela o que consegui. Minha carteira, meu notebook, algumas roupas. O resto não importava. Quando me virei para sair, a porta do meu quarto estava entreaberta. Hector estava parado ali. Ele me olhava sem piscar, a expressão vazia. Você não deveria ter mexido nos bichos de pelúcia, disse ele, a voz baixa e bravo. Eu não esperei para ouvir mais nada. Me movi em direção à porta e empurrei-o para o lado. Ele tentou segurar meu braço, mas eu me soltei com um puxão brusco e corri pelo corredor gritando. Abri a porta da entrada e saí para o lado de fora. O clima estava quente ou era a adrenalina, não sei. Não olhei para trás. Corri para meu carro, joguei a mochila no banco do passageiro e liguei o motor com as mãos trêmulas. Enquanto acelerava para longe dali, um último pensamento me assombrou. Quantas pessoas antes de mim tinham percebido tarde demais que estavam sendo observadas? Fui na polícia denunciar, após horas relatando o que aconteceu. Descobri que já houve casos parecidos na mesma região, mas o caso não foi para frente por falta de provas. Isso aconteceu em 2011. Eu nunca mais soube de Hector. Nunca mais soube do apartamento. Mas desde aquela noite não consigo ficar no mesmo cômodo que um urso de pelúcia. E até hoje, juro que às vezes ainda ouço aquele clique. O céu tingia-se de laranja quando Lucas amarrou os cadarços e saiu para correr. Era um hábito que mantinha desde a adolescência, uma forma de esvaziar a mente e sentir a liberdade da trilha que se estendia além da cidade. Ele conhecia aquele percurso como a palma da mão. Primeiro, atravessava a rua estreita do bairro, depois passava pelo portão enferrujado que levava à floresta. A trilha dividia-se em dois caminhos, um de asfalto e outro de terra batida. Lucas preferia o segundo. Gostava da sensação dos pés afundando levemente na terra, do cheiro úmido das árvores e do som dos grilos despertando com a chegada da noite. Naquele dia, o silêncio era estranho, como se a floresta estivesse esperando algo ruim acontecer. Depois de 3 quilômetros, um brilho em sua tela. Uma notificação, arquivo recebido. Lucas franziu a testa. Curioso, deslizou o dedo sobre a tela e abriu a mensagem. O ar fugiu de seus pulmões. Era uma foto dele, correndo, tirada pelas costas. Para alguém enviar aquilo, deveria estar seguindo-o há muito tempo. A foto era quase no começo da trilha. E com a foto veio a legenda ainda mais perturbadora. Você está bonito correndo. Não pare ou algo de mal pode te acontecer. Seus olhos caçavam pela floresta, buscando qualquer sinal de movimento. Nada, nem uma alma viva por ali. Ele engoliu seco e tentou agir como se nada tivesse acontecido. Se fosse algum brincalhão, mostrar medo só tornaria a situação pior. Guardou o celular no bolso e continuou correndo, mas agora com os sentidos aguçados. Cada estalo de galho soava como um alerta. Seus passos se ficaram mais rápidos. O caminho de terra logo terminaria e ele entraria na trilha de asfalto. Um lugar mais aberto, menos sufocante. Então ele ouviu. O pior barulho que ele poderia ouvir naquele momento. Passos. Não os seus. Outro par de pés, ligeiramente fora de sincronia com os dele. E estavam perto. Muito perto. Lucas lutou contra o instinto de olhar para trás. Ele sabia que se olhasse, poderia ver algo que jamais esqueceria. O celular vibrou em seu bolso. Outra notificação. Dessa vez, a mensagem não tinha foto. Apenas 2 palavras. Estou chegando. Ele não esperou. A adrenalina disparou em suas veias e seus pés aceleraram como se sua vida dependesse daquilo. E talvez dependesse. O medo queimava em suas veias, mas agora havia algo diferente. Ele ouviu uma voz o chamando e, de repente, veio um sentimento de déjà vu. A voz que sussurrava seu nome, ele conhecia.
Seus pés pisavam pesados contra o asfalto da trilha pavimentada. Os passos atrás dele ecoavam como um espelho de seus próprios movimentos. De repente, o silêncio tomou conta. Os passos cessaram. Lucas parou rapidamente, sentindo um arrepio na nuca. Lentamente virou-se. E lá estava ela, pálida, os cabelos desgrenhados caindo sobre os ombros, olhos arregalados, injetados de um brilho insano, um sorriso estranho nos lábios. Ana. Fazia meses que não a via. Desde que terminara o relacionamento de 2 anos, ela simplesmente sumiu. Mas ali estava ela, no meio da floresta, com o olhar fixo nele. Lucas. Sua voz saiu como um lamento, um eco distorcido de algo que já foi doce um dia. Por que você corre de mim? Foi então que ele viu. Na mão dela, um pequeno canivete brilhou sob a luz fraca da lua. Lucas deu um passo para trás, sentindo o corpo inteiro estremecer. Ana deu um passo à frente. Você disse que nunca me deixaria. Você prometeu. Lucas sentia a adrenalina correndo em suas veias. Ana, você precisa de ajuda. Isso não é certo. Os olhos dela se encheram de lágrimas, mas o sorriso não sumiu. Ajuda? Lucas, eu só quero ficar com você. Se não posso ter você, então ninguém pode. Lucas não pensou. Ele se virou e correu, mas um puxão violento o derrubou no chão. Ana avançou sobre ele, os olhos insanos, a lâmina refletindo a luz do poste. A luta foi frenética. Lucas tentou segurá-la, afastá-la, mas ela estava forte, descontrolada. A lâmina deslizou contra seu braço, rasgando a pele. Ele gritou de dor e, num movimento desesperado, conseguiu empurrá-la para longe. Ela caiu, batendo a cabeça contra o chão. Por um segundo, o silêncio tomou conta da floresta. Lucas se levantou, ofegante, o braço sangrando. Ana continuava no chão, imóvel. Foi só quando ele ouviu a sirene da polícia, percebeu que alguém devia ter escutado os gritos e chamado ajuda. Os paramédicos a levaram, ainda desacordada. Ele soube, dias depois, que ela fora diagnosticada com um transtorno psiquiátrico grave. Foi internada em um manicômio, sem previsão de alta. Lucas nunca mais a viu. Não soube se ela melhorou, se lembrava dele ou se ainda o esperava, aprisionada em sua própria mente. Mas toda vez que olhava para a cicatriz no braço, sentia o arrepio de uma pergunta sem resposta. E se ninguém tivesse aparecido a tempo?